Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar. E nela, o destino é o sentimento de realização. E hoje a gente está super contente de receber aqui a Milena Brentan. A Milena que tem uma abordagem que alinha o foco em pessoas aos resultados organizacionais. A Milena é uma referência para líderes que buscam conciliar o sucesso empresarial com o desenvolvimento humano, autêntico e sustentável em um cenário global de muitas mudanças. A Milena atuou como líder de RH Latam do Airbnb, tem mais de 20 anos de carreira executiva e passou por companhias como o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Ultra. Ela é graduada em Psicologia pela PUC-Rio e pós-graduada em Marketing pelo Mackenzie. Também possui formações em Coaching e é professora de Yoga. Em 2020, fundou a MB People, com o objetivo de formar líderes transformacionais para o futuro, oferecendo serviços de coaching executivo, mentoria e consultoria em RH e cultura. Seja muito bem-vinda, Milena. Obrigada, Verusca, obrigada, Joana, obrigada pelo convite e, como eu estava falando para vocês antes, parabéns, vocês já devem ter ouvido muita história inspiradora, assim, eu estou super curiosa de ver todos os episódios, parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos e estamos super curiosos assim para entender um pouquinho mais, né, da tua trajetória, entender como é que foi que você disse sim para essa trajetória, e a gente gostaria de começar perguntando exatamente isso, mas a gente gosta de perguntar de um jeito bem especial, Milena. Se você pode nos levar para o momento da sua vida que talvez não tenha sido exatamente o início da sua carreira, talvez tenha sido na infância ou algum episódio da sua vida que fez com que você dissesse sim para a jornada que você trilha hoje. Como que era esse momento? Quem estava lá? Quem te inspirou? Qual foi um livro ou um mestre que talvez tenha te inspirado? O que você sentiu nesse momento? Mas essa pergunta é boa, hein? Eu vou falar primeiro uma situação mais recente, assim, já da minha vida adulta, que eu acho que é, às vezes, a situação mais crítica ou a pior situação é a situação que traz mais insights pra gente, né? E eu estava no começo da minha carreira, já tinha decidido que eu queria fazer desenvolvimento humano através da psicologia, eu já tinha atuado como clínica, né? Fazia clínica, atendimento clínico, e já tinha feito, né, estágio na época da faculdade, né, em RH também, tinha feito os dois, e por uma questão naquele momento de ter que focar, eu foquei em empresa, mas a parte clínica, ela teve presente no cuidado com o outro, que eu acho que é o ponto que sempre me acompanhou, assim, o respeito pelo outro, o cuidado pelo outro, é ver a organização como são várias pessoas juntas, então é quase que uma organização inteira, é quase que um ser cheio de seres, né? Então tem uma identidade muito humana dentro das organizações. E a situação mais crítica, quando eu entendi de fato o que eu queria fazer com aquilo tudo, foi quando eu trabalhei numa empresa no começo da minha carreira que foi uma experiência que não levava em consideração as pessoas. Então, a maioria das pessoas estava com burnout, tinha uma desconsideração absurda pelo ser humano, tinham práticas de gestão altamente questionáveis. E naquele momento eu falei assim, e uma referência de um gestor que de fato é uma referência do que não ser como gestor. Aquilo tudo culminou para mim com, não é possível que as pessoas tenham que trabalhar naquela época mais presencial do que online, né? 8, 9 horas por dia num ambiente que, na verdade, deixa as pessoas doentes, que era muito do que eu estava vendo no começo da minha carreira naquela organização específica. Naquele momento eu falei assim, eu vou colocar o meu trabalho a serviço de fazer um ambiente de trabalho que gere saúde e não doença. Eu comecei a buscar, né, organizações que tivessem... Foi meu primeiro grande insight, assim, do que seria um propósito, e eu não chamava de propósito. E aí eu comecei a estudar felicidade no trabalho e tal, mas foi aquele momento, Então, você tinha um mentor, tinha alguém, quem que estava perto? Era um exemplo do que eu não achava correto fazer, entendeu? E aquilo já foi... Já você estar numa situação que você sabe o que não fazer, já é meio caminho andado para você chegar aonde você está mais perto do que você acredita, né? Uau, muito legal, né?
percepção da gente ver exatamente o que não é um professor como um professor, né, como um mentor ali para o que não fazer. E aí, o que você decidiu, né? Porque muitas vezes a gente está realmente num ambiente que não é favorável, mas a gente tem as nossas inseguranças, né? De sair desse ambiente, de fazer uma mudança. Não sei exatamente há quanto tempo atrás, mas hoje a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde nas organizações de uma forma bem mais aberta, né? Mas é uma coisa relativamente recente. Conta um pouco assim, como é que foi? O que você sentiu? Você sentiu vontade de mudar? Acho que claramente, mas teve insegurança? Por onde você começou? Como é que foi isso? Teve insegurança, assim, foi uma época muito difícil, assim, porque quando você tá no começo da carreira, você tá numa situação que você quer aprender, então até você entender que aquilo começa a te fazer mal, demora um tempo, né? Então, assim, foi uma época que foi muito intensa, né? No caso, eu acabei fazendo, né, o downsizing da companhia, né, fazendo o desligamento, e eu naturalmente era uma pessoa a ser desligada também. Então, assim, não foi nem eu sair, nem falaram para eu sair, foi a gente fez um upside, né, um crescimento da empresa, depois a gente teve que fazer o fechamento da empresa. Então, foi muito natural aquilo acontecer. E aí, o que que aconteceu comigo, né? Primeiro, foi a primeira vez que eu não tinha um crachá. E é engraçado que ainda era o começo da minha carreira, mas assim, eu me formei naquela época, né? Eu acho que talvez a maioria das pessoas do começo da década de 80, que é o meu caso, você estava estudando para, cara, ter um crachá numa empresa, para, né, trabalhar numa empresa de referência, E aí eu falei assim, gente, eu não tenho crachá. Quem sou eu? Então me veio aquela questão. E foi aí que eu falei assim, foi aí que eu tive esse insight de você não pode se limitar à empresa que você está. E segundo, é importante você estar num ambiente que te faz bem e que você cresce junto com ele. E você me perguntou de um mentor, né? Não foi exatamente um mentor, porque a passagem foi muito rápida, mas uma pessoa que me contratou depois, foi engraçado, eu lembro dela até hoje, e outro dia eu liguei para ela para falar isso, de tão importante que ela foi. Isso já faz uns bons quase 15 anos, né? Eu fui fazer a entrevista e eu tava moída naquela experiência. Eu tava moída, eu tava assim, quase sem acreditar nas empresas. Como é que eu vou dizer? Eu tava bem desacreditando o RH das empresas, sabe? E eu tava com aquela sensação de fracasso, né? Poxa, eu fui com tanta sede ao pote, não aconteceu. E quando ela me entrevistou, ela falou uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueço. Ela falou assim, Milena, você teve coragem para fazer um movimento que era muito arriscado, que pouca gente tem coragem de fazer. Porque aí ela descreveu, né, o caminho que eu tinha feito, e era bem isso, eu tive coragem de sair do óbvio, fazer um movimento arriscado, e eu admiro muito isso. Não perca nunca isso em você. Tava assim, frangalhos, né, por dentro e tal. E aquilo me deu assim, nossa, mas é verdade. E ela me contratou, deu 2 meses, ela saiu para outra empresa, eu não consegui trabalhar com ela direito, mas essa frase que ela falou para mim foi tão importante que semana retrasada eu mandei uma mensagem para ela e a gente marcou um café e a gente se encontrou. Eu falei isso na cara dela, depois de 15 anos, eu falei assim, obrigada, porque você foi muito importante para eu manter, né, o meu traço genuíno, que é de ousar, de fazer moves arriscados, né, e de refletir sobre as coisas que acontecem. Muito legal, muito legal. Quando a gente tem um nível de atenção, né, de tudo que está acontecendo na nossa jornada, né, na nossa vida, as pessoas, elas são professores, né? E ouvindo você falar, né, todo mundo que passa pela nossa vida nos ensina alguma coisa. E você estava atenta para aquilo que as pessoas estavam te ensinando, né? E esse ensinar, ele não é um ensinar clássico, né, formal, esse que a gente está acostumado a fazer na escola e na faculdade, né, mas é o ensinar das nossas relações, né, é o aprendizado que as nossas relações nos trazem, né. E aí, Milena, qual que foi a importância, né, pegando esse gancho, né, dessa pessoa na sua vida, qual foi a importância dessas relações para o seu aprendizado, para o seu crescimento, né, e para essa clareza que você tem hoje? Eu acho que foi muito, assim, total a importância, né? E essas pessoas, o que elas têm em comum, né? Eu acho que esse interesse genuíno de olhar o outro, no que o outro não fala. Ela conseguiu me ler de uma forma que eu tô até arrepiada agora de falar.
E ela teve, assim, esse foco, sabe? De olhar o outro. E, assim, eu acho que é a importância, o que que me traz, assim, de insight, né? Que todo mundo pode ter um impacto, a gente pode ter um impacto em todo mundo na nossa vida, se a gente parar e olhar essa pessoa um pouco mais, né? Além do que está sendo dito, né? Quais são os sinais, o que que está atrás, né? Então, assim, são várias pessoas, essa foi um exemplo. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito, e eu acho que o insight que me traz também é que qualquer pessoa pode impactar o outro, né? Acho que para o bem ou para o mal, né? Todo mundo tem esse poder de alguma forma, né? No sentido de impactar na vida de alguém. E o quanto a gente faz, o que que a gente faz com isso? E aí, aproveitando esse gancho, eu fiquei curiosa de saber o que que foi plantado nesse momento de mudança, né? Porque provavelmente quando você saiu ali da faculdade ou começou a trabalhar, você tinha um percurso e aí você se deparou com um ambiente que não era aquilo que você imaginava, ficou sem o crachá, que hoje a gente poderia ler como cargo, né? Que eu acho que causa a mesma insegurança hoje. E aí foi se adaptando e encontra uma fala dessa, né? Que com certeza é muito determinante, porque valida o que você estava sentindo, né? Total. E o que que começou a ser semeado ali, Milena? O que que hoje, refletindo, quais foram as primeiras sementes que foram plantadas ali e como é que você foi colhendo isso? Eu tenho um desenho na minha cabeça de tudo que eu fui aprendendo ao longo, acho que da jornada, sabe? Que eu tenho até então, né? Naquele momento, tinha uma base que eu sempre procurava, que era a base técnica. Eu quero aprender o técnico, técnico. Acho que é muito parte da idade também, né? De você querer aprender o técnico. Quando aconteceu aquilo, eu comecei a ficar focada também nessa história de, poxa, é importante a gente trabalhar com alguma coisa que a gente gosta, e o trabalho não nos define, né? Mas eu ainda estava focado de, gente, como é que a gente vai trabalhar em algum ambiente que é saudável? Eu ainda não estava focada tanto no crachá. Mas o insight que me deu naquele momento foi: eu vou ajudar empresas a trabalharem num ambiente de RH saudável. E aí foi quando eu adicionei um outro, né, um outro elemento para essa minha jornada. Eu buscava o técnico, mas agora eu também buscava o alinhamento de propósito. Que para mim, naquela época, estava muito na felicidade. O que que faz as pessoas felizes, né, no ambiente de trabalho? E aí eu comecei a ler muito sobre psicologia positiva, muito sobre meditação. Eu fui em busca desse elemento conceitual, inclusive. Foi quando eu comecei a fazer yoga, e faço até hoje. E aí eu fui naquele momento para uma empresa, para o GPA, que era Lugar de Gente Feliz. Eu falei, gente, lugar de gente feliz, estou procurando felicidade, bom, aqui eu vou achar o meu lugar. E eu fui antes da fusão com o Casino, e eu sabia que ia ser uma fusão, né, como toda fusão internacional, uma fusão que ia trazer elementos bem diversos. E lá passei 3, quase 4 anos e aprendi muito sobre muita coisa técnica, muita coisa de volumão. E ali eu estava focada em, cara, como a gente faz ambientes que crescem, fazem as pessoas crescerem junto com a empresa. E foi muito bom. Chegou um momento, e aí eu vou acabar falando um pouquinho da trajetória inteira, porque eu acho que para responder sua pergunta, Joana, vou fazer uma, tá? Mas eu volto nela. Chegou um momento que a parte técnica, né, tinha, acho que não, chegado ao fim, eu não digo, mas eu queria conhecer outro tipo de parte técnica. Eu queria trazer uma visão mais moderna, menos tradicional para o RH. E naquele momento eu já tinha certeza do que eu queria, já tinha a minha primeira grande opção de por onde ir, o que que eu quero, tá alinhado com o que eu acredito, ambientes que fazem trabalhos das pessoas prosperarem de forma saudável, foi quando eu fui para o GPA. O segundo grande momento foi, ok, eu gosto desse ambiente, mas eu queria trazer uma pegada mais moderna. O que que dá para fazer que não foi feito ainda? E aí eu fui pro Airbnb, eu fiz uma seleção de empresas, falei, cara, o que junta isso que eu gostaria de apoiar é a Airbnb. Foquei no Airbnb, fiz um processo de 4 meses, 20 entrevistas, passei no Airbnb em 2013, e lá foi um desafio cultural. E eu achei muita gente que eu admirava intelectualmente, admirava culturalmente, foi demais. Naquele momento, eu entendi também que, além do técnico e alinhamento de propósito, o que eu percebi, né, era a importância de pessoas que a gente admira para a gente trabalhar junto. E depois eu entendi a importância de zona de performance, que não adianta ter uma pessoa que é alinhada no técnico, alinhada com propósito, que admire os outros, mas que não está numa função que está tirando o que ela tem de melhor, né? E aí eu fiz esse quadrado na minha cabeça, que até hoje é importante para mim, até para os projetos que eu dou consultoria.
Que é, poxa, se não tem alinhamento técnico, se não tem alinhamento de propósito, se as pessoas não são admiráveis entre si, e se as pessoas não estão alocadas em atividades que elas são capazes de entregar sem ficar doente ou sem ficar muito entediadas, vai ser provavelmente muito difícil ter as pessoas felizes naquele lugar. Sem falar a questão, enfim, de salário adequado, né, respeito e tal, mas aqui, esses 4 pontos ficaram muito claros na minha jornada, sabe, pessoal. Virou até uma metodologia, então, né, Milena? Pois é. Que eu acabei aplicando em mim. Quando a gente começa a aplicar na prática, a gente começa a ver, eu acho que olhar com esse olhar atencioso, até que você falou, né, de você estar querendo observar o que está acontecendo, acaba virando uma metodologia, acaba virando uma teoria, acaba virando uma hipótese. Até então não é uma hipótese que funciona para mim e funciona para muita gente que eu trabalho, mas talvez não seja a única hipótese. Talvez outras empresas tenham outras formas, outras pessoas tenham outras formas. Mas tem me ajudado muito a dar um direcionamento, sabe, para algumas empresas. Quando a gente fala de ambientes que fazem as pessoas crescerem junto com as pessoas, a empresa junto com as pessoas, e não apesar das pessoas, que é o que eu costumo falar. Agora eu fiquei super curiosa, porque quando você fez esse movimento, de novo, um movimento de risco, né? Assim, um movimento ousado, né? Não sei se de risco, mas bastante ousado de... Não, é o Airbnb, né, que tem agora todas essas características. Só que isso é muito novo, né? Quer dizer, hoje a gente conhece o Airbnb, já está mais acostumado, mas quando você fez esse movimento, era uma coisa completamente nova, né? Nossa, foi importante você ter falado isso. Porque tem várias histórias sobre isso. Desbravando, né? Mateira. O que você viu ali no Airbnb, né, que seria esse ambiente para você desenvolver, e o que você conseguiu desenvolver ali? Quais foram as vivências ali? Cara, perfeito a tua pergunta, Joana, porque tem muita história que eu acabei passando batido agora na hora de explicar. Vamos lembrar que eu já tinha feito um move arriscado e tinha sido muito ruim para mim, né? Emocionalmente. Então, assim, fazer esse movimento foi um movimento muito difícil, por vários motivos. Primeiro, ninguém, assim, só quem conhecia o Airbnb naquela época era quem estava acostumado a trabalhar, a viajar e usar o Airbnb na Europa, porque no Brasil não tinha muito, e pessoas que estavam acostumadas a analisar um ambiente de startup, que era uma das grandes empresas investidas por algumas venture capitals dos Estados Unidos. Mas, assim, as pessoas não conheciam, minha família não conhecia, a minha chefe, minha gestora, naquela época, não conhecia. E quando eu saí, as pessoas não entenderam, porque eu estava numa empresa com uma fusão com uma empresa europeia, que era o Casino, que provavelmente poderia dar oportunidade de estar fora, com uma super estrutura, né, super tradicional, enfim. Então, para mim, a família foi um choque, né, que a minha família, né, é mais tradicional, então foi assim, eles não entenderam. A minha gestora da época não entendeu. Ela, na hora de tentar, né, me convencer a ficar, uma das coisas que ela falou foi isso: você vai para uma empresa de internet, Helena. Pouca gente entendia. Quem entendia e quem me apoiava, uma das pessoas, né, era o meu marido, e poucas pessoas que conheciam o Airbnb. Mas, no fundo, foi uma decisão, que eu acho que é aí que entra na resposta da sua pergunta, por intuição. Ela não foi uma decisão racional. Porque eu saí de uma empresa eu estava na época com 60 mil colaboradores no GPA, sendo responsável por 4 áreas: carreira, engajamento, cultura e diversidade. E fui para uma empresa que tinha 30 pessoas na América Latina, e a gente trabalhava numa casinha, e que uma das minhas funções era subir no telhado para ver o ar-condicionado junto com o técnico do ar-condicionado, porque a gente não tinha ninguém que fizia facilities. Então, assim, foi um choque para muita gente. Para mim, não foi. Para mim, eu estava tão feliz, e foi esse instinto do tipo, poxa, era uma empresa que eu tinha entendido que era coerente com os valores, a forma como tratava funcionário para dentro e a forma como tratava mercado para fora era completamente consistente. Os fundadores altamente, como é que eu vou dizer, inspiradores. Até hoje, a minha referência de fundador que eu conheço mais inspirador por coerência, por modernidade, por humildade, por propósito claro, sem falar no sucesso do negócio, né, gente? Mas então foi isso. Não foi racional, foi intuitivo. E foi a primeira vez que eu fui completamente guiada pela intuição.
Porque foi outro move bem arriscado. Podia não dar certo, podia a empresa, né, podia não ter sido uma empresa tão próspera quanto foi. Mas eu tinha muito um instinto forte, e instinto eu acho que é menos mágico, e é mais a gente perceber sinais que não são óbvios, né? Eu acho que isso, a gente tem uma questão de, é um sexto sentido, é um instinto. No fundo, o instinto é a gente ver sinais que talvez outras pessoas não veem, mas que pra gente faz sentido, e a gente consegue processar aquilo de uma forma diferente. E eu tinha esse instinto naquele caso. E acima de tudo, eu estava muito feliz, estava muito legal, estava me divertindo horrores, sabe, com as diferentes culturas, implantando tudo do zero, assim, eu estava onde a minha zona de performance, onde eu podia agregar tudo que eu podia para fazer o negócio crescer, foi demais. E fiquei lá 6 anos, e não parecia um ano, era completamente diferente do outro ano, era muito legal. Varejo, né? Característica de varejo, né? Isso. Batidão, né? A gente adora aquele aperto. E Varejo e startup. Pois é, pois é. E Milena, acho que você traz uma informação muito importante, né? Que é a intuição, né? A gente sabe que as pessoas que estão alinhadas ao seu propósito, né? Que tem essa clareza de propósito, são pessoas que observam esses sinais, que estão atentas a esses sinais, né, a essa intuição, e que é isso que você trouxe, da não obviedade. E você pode trazer para a gente, né, outros exemplos de quando isso aconteceu na sua jornada, né, desses sinais que você entendeu que eram indicadores de um caminho não óbvio? Quando eu saí do Airbnb, né, eu saí porque eu tinha ficado 5, quase 6, foi um pouquinho menos de 6 anos, e eu estava viajando muito a trabalho, eu cobri a América Latina, a gente abriu a Operação México, Argentina, e eu estava com 2 filhos pequenos, né, então um dos motivos pelos quais eu decidi sair foi por causa da vontade de passar mais tempo, né, com a minha família, e a empresa também crescendo muito, começou a ficar uma empresa de um volume maior, começou a ficar uma empresa mais de coisa grande mesmo, né? Eu falei, bom, juntou essas duas coisas, eu falei, agora foi. E eu saí assim, engraçado, que entrar foi instinto e sair foi instinto. E eu saí porque, por causa desses 2 pontos, mas assim, foi muito difícil para mim sair, porque foi uma empresa que me agregou muito, me ensinou muito, que eu respeito muito, assim, sofri um luto de ter que sair, sabe? Mas foi uma decisão importante para mim. E eu saí falando assim, gente, talvez eu não encontre de novo uma organização que me dê esse grau de inspiração que eu tive e tenho até hoje. Mas eu preciso sair para me dedicar às outras coisas. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer foi, depois de batidão de tantos anos, estudando, trabalhando, tudo ao mesmo junto, tudo menos no tempo junto, misturado, eu preciso de um tempo para mim. E aí, o meu marido, um querido, assim, ele muito, muito parceiro, ele falou assim, Milena, vai viajar você sozinha, com tempo pra você. Eu falei, nossa, boa ideia. Para onde eu vou? Eu vou fazer uma formação de yoga, de um professor de yoga. Eu não sei se eu vou usar, para que eu vou usar, mas eu prefiro, eu gosto de estudar quando eu tô sem tempo livre. Assim, vai viajar para conhecer o mundo? Não, eu sou geek, sabe? Adoro estudar. Então, assim, eu vou fazer uma formação de professor de yoga, que eu quero conhecer gente, quero ver. E eu não sabia se eu ia usar isso ou não. E até hoje me perguntam. Outro dia, o meu pai me perguntou: e aí, Milena, você usa a sua formação de yoga? Eu falei assim: eu uso de formas que você não imagina. Eu uso para ler as pessoas, eu uso na consultoria para trazer, né, mais leveza. Eu uso não a parte técnica, mas eu uso todo o conceito do que é o ser humano integral. Então, aquilo, assim, não é uma aplicação técnica que eu uso, mas isso vai começando a fazer parte da sua forma de leitura mais integral do ser humano, sabe? Então, esse foi uma coisa que foi, sabe, porque eu quis fazer, mas me agrega muito na forma de visão que eu tenho, e me agrega muito a fazer essa leitura, sabe? Que é como ser eficiente, como ser focado no negócio. A galera quer saber, gente, como é que eu trago resultado para a empresa. Só que não pode deixar de ter o componente humano. Essa é isso que eu acabei trazendo, né? Porque eu sou muito focada no resultado, mas eu adoro essas coisas mais desenvolvimento humano integral. Esse foi uma. A outra foi quando eu já tinha decidido fazer minha consultoria e eu estava entendendo qual era, né, o produto, já tinha uns 4, 5 clientes, produtos diferentes, um MVP mesmo do que seria a minha consultoria em 2019, 2020.
E me apresentaram, né, a Vox Capital, que é uma empresa de investimento de impacto, e me fizeram uma proposta para ser diretora de RH e sócio-operadora. E eu falei assim, gente, mas que negócio inspirador. Não estava no meu roadmap, não estava no meu planejamento. Eu não fui atrás, mas eu vou me permitir conhecer, porque é muito legal esse negócio aqui. E lá eu passei quase 2 anos, até o momento que eu quis voltar a esse chamado meu, né, muito forte de ficar mais perto do desenvolvimento humano cara a cara. Mas a Vox foi um lugar que me deu, assim, eu sabia que eu ia entender mais o negócio, eu queria ter uma visão de negócio, eu queria ser sócio-operadora, mas me trouxe uma visão de negócio, de nova economia, me trouxe uma visão, de forma de gestão, assim, muito diferente, que eu não tinha conhecido até então, numa outra empresa que me agregou muito. Então, são 2 exemplos. Uau, muito legal. Hoje você mentora, né? Você oferece coaching e consultoria para lideranças. E depois de toda essa trajetória, né, de todos esses riscos tomados, o que que você enxerga, Milena, que a liderança precisa hoje? Em que momento nós estamos? Econômico, político, social, de desenvolvimento de pessoas? Que você, né, você falou, o pessoal quer saber de resultado, né? Para onde estão indo os desenhos desse resultado na sua visão, né? Quais são os sinais não óbvios que talvez a gente esteja perdendo e que você esteja lendo aí, atendendo essas lideranças? Eu acho que assim, tem uma linguagem que a gente sempre precisa falar para todas as empresas, né? Que é a linguagem de resultado, né? Então, assim, no fundo, as empresas, eu acho que elas estão... O Covid, gente, a pandemia é um marco importante na nossa sociedade, que trouxe uma atenção muito importante para a saúde mental das pessoas, para a leitura do ser humano, mas também trouxe um movimento de pêndulo, né? Do tipo, pós-Covid, o Covid e pós-Covid ficou muito forte, e as empresas elas estão voltando até elas chegarem no meio do caminho. Então, eu vejo que as empresas, cada vez mais as pessoas, as empresas, elas ficam focadas no desenvolvimento humano das pessoas, mas em algum momento eu vejo que algumas empresas estão, algum momento não, mas agora eu vejo algumas empresas voltando para o excesso do pêndulo, bora só para o resultado. Então, lembra, no auge do Employee Experience, jornada do colaborador, experiência do colaborador, vários investimentos, as empresas de Vale do Silício fazendo festa, e agora as pessoas falando, vamos cortar todos os investimentos. Então, assim, eu gosto muito dessa visão de pêndulo. E eu acho que como desenvolvimento humano e quando foco em pessoas, não é diferente. Então, teve um boom econômico, todo mundo investindo em muita coisa, investindo em desenvolvimento, né? Teve o Covid que forçou isso também. E agora as empresas, elas estão, em algum momento, também por causa, né, de uma situação econômica um pouco instável, diminuindo bastante. Mas diminuindo, né, bastante esse investimento, mas mantendo um pouco um foco em desenvolver as pessoas, através do resultado. Então, assim, se a gente, como desenvolvimento humano, não mostra para eles de uma forma objetiva qual é o resultado que esse caminho de desenvolvimento vai acontecer, é difícil eles fazerem esse trabalho, assim, eu acho que eles precisam, os clientes que eu tenho atendido, eles estão, como empresa, eles estão muito focados em, ok, eu quero desenvolver eles, mas eu quero também o desempenho da minha organização, que é justo. Quando é pessoa física, né, que eu também tenho vários clientes de pessoa física como coaching ou como mentoria também, eu vejo que eles querem mais onde eu estou, qual a minha intensidade, onde eu sou mais feliz. Então, você tem a demanda da empresa, que vai ser sempre pelo resultado, através da pessoa, né, mais desenvolvida, mas você tem a demanda da pessoa física, que eu acho que é essa que está muito fortemente buscando onde está a minha autenticidade, onde eu sou mais feliz, onde eu não vou ter tanto burnout, onde eu vou ter mais condição de ser eu mesmo, o que é mais importante para mim. Então, assim, são duas demandas que, para mim, têm chegado de uma forma muito diferente. E são duas demandas complementares, né? Porque as pessoas que estão buscando esse bem-estar, né? Que é isso que no final das contas elas buscam, né? Esse bem-estar nas organizações é uma moeda de troca no final do dia, né? Então, eu te dou o bem-estar e você me dá o resultado. É mais ou menos isso, né? E trazer essa compreensão, que eu imagino que seja o seu desafio, né? Que eu me identifico bastante com ele também. Eu costumo dizer, eu aprendi, na verdade, de um dos mentores, né, das formações de coaching, que como coaching, a gente é caçador de insight. Então, assim, se a pessoa sair com um insight que faz sentido para a vida dela,
Às vezes a gente faz uma conversa de 1 hora. O insight acontece nos 3 minutos finais. Esse insight pode mudar a vida dessa pessoa. É muito potente, né? Porque é isso, a gente tem o potencial de ter um impacto na vida da pessoa. Então, esse olhar investigativo para fazer esse link, né, entre, cara, onde você está, o que que isso é importante para a empresa, o que que é importante para você, é super importante. E assim, por causa de tanto tempo trabalhando em empresa, sabe, eu sempre fui moldada para ir atrás de resultado para a empresa. É RH, né? RH, tem que resultado, 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 resultado. Quando você consegue juntar o desenvolvimento humano e mostrar que isso traz resultado, é assim que eu consigo convencer as empresas a fazer um investimento. É assim que eu consigo convencer as pessoas, né, a fazer um investimento de desenvolvimento. Às vezes a pessoa começa com coaching para ela vê tanto poder que ela leva a formação inteira para o time da empresa que ela tá, sabe? É bonito de ver isso. E tem um fato curioso, sabe, que eu gosto de falar. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso, mas eu tenho alguns clientes homens que vieram porque as esposas me seguiam no Instagram e pediram para eles fazerem coaching comigo. Então, assim, chega a marcar, me liga, marca, depois que eu marco, falo, então tá, não é para mim, é para o meu marido, tá? Eu falei, que curioso, tá bom, claro. E aí eu tenho tentado entender de onde vem esse movimento, né? Provavelmente as pessoas, e aí algumas hipóteses, né? É que as mulheres acabam estando um pouco mais abertas e trazem os homens. Nem todo homem tá tão aberto, né? As mulheres acabam puxando um pouco mais essa linha de autoconhecimento, né? E tem sido bem interessante ver essa perspectiva que eu não imaginava. Muito gratificante também. Fantástico. Milena, eu tô super curiosa de novo de entender melhor essa intersecção entre desenvolvimento humano e resultado, né? Porque eu imagino que para quem esteja ouvindo a gente, né, para você que já teve experiência em colocar as duas coisas na mesma caixa, né, ou no mesmo lugar, na mesma lente, isso já esteja mais integrado. Mas como você mesmo diz, a gente tende a ter uma tendência polarizada. Esse pêndulo fica rodando pra gente, ora para um lado, ora para o outro. Mas como é que funciona, né, a visão sobre, ok, para a gente conseguir alcançar esse resultado, esse caminho aqui é o melhor caminho de desenvolvimento humano e onde estão as habilidades que vão gerar melhores resultados agora, a partir de agora? Acho que tem duas coisas, assim, tem muita profundidade técnica, sabe, que eu aprendi a não abrir para o cliente que só está procurando resultado. E se a gente entra, a impressão que eu tive, né, das experiências que eu tive, é que é muito importante toda essa solidez técnica que a gente tem, né? Então, eu tenho formação de antroposofia, eu tenho 3 formações de coaching diferentes, de referências completamente complementares. Mas não é isso que eu fico explicando, não são as credenciais, não são a técnica que está por trás, né? A ideia é exemplificar de uma forma mais direta. Poxa, se você foca no desenvolvimento do seu funcionário e ele tem mais autoconsciência do que ele tem para agregar na empresa, e se ele está mais preparado, ele vai conseguir desenvolver a equipe vai conseguir gerar resultado. Agora, melhor do que isso é trazer exemplo que deu resultado. É aí que eu consigo convencer, né? É aí que eu consigo convencer, é aí que o trabalho fica claro, né? Então, são os feedbacks de outros clientes, são feedbacks de outras empresas, é referência de outras pessoas, né? Então, essa credibilidade do trabalho anterior, eu acho que é o que faz a referência ficar mais forte. Mas na hora de explicar o trabalho, eu explico menos qual é o conceito que eu vou usar na prática e mais qual é o caminho. E altamente customizado porque a pessoa quer, porque a empresa quer. Então, por exemplo, eu acabo não trabalhando com demanda de treinamento pré-moldado. Então, eu desenvolvo todo o programa de desenvolvimento para a empresa naquele momento, para a necessidade dela. E quando aquilo fica tão customizado, fica fácil da pessoa, da empresa, da pessoa que está contratando, entender aquele trabalho. E aí a referência técnica, a robustez técnica, ela existe. Mas se eu começar a convencer só por causa da robustez técnica, não é isso que eles querem ouvir. Ok, você pode me trazer, informação que você quiser. Eu quero ver se você está entendendo o meu desafio. Quando a gente mostra que entende o desafio, é um grande gancho. Agora, o que corrobora, para mim, sempre é o feedback de outros clientes. A Verusca, que também trabalha com isso, está fazendo assim, sim. É tudo isso.
Tudo isso, né? Tem mais um pouco, mas é isso também, né? Não, é muito interessante que você traz algo que eu também acredito muito, sabe, Milena? Nessa linguagem que muitos profissionais que são técnicos e especialistas, né? Eles querem levar essa linguagem, por exemplo, para a liderança, que é uma linguagem que a liderança nem entende, né? Enquanto que o que eles querem, de fato, é que, como você muito bem disse, né? Eu quero que você entenda o meu desafio, né? Você consegue me ajudar com o meu desafio, né? E dentro da minha linguagem, inclusive. Então, acho que você está trazendo aí um elemento, né, que é essa flexibilidade, né? Porque eu acho que tem muita flexibilidade da sua parte, né, para essa construção da sua jornada, sabe, né? O quanto você flexibilizou é aquela coisa, não tem que ser do meu jeito, né? Mas existe um propósito, e quando existe um propósito, você flexibiliza para que esse resultado em comum ele aconteça, né? Ele chegue. E falando assim em propósito e flexibilidade, você pegou exatamente, Verusca. E assim, hoje, qual é o meu propósito, né? Eu acho que hoje, o propósito da Milena Executiva, né, foi achar um ambiente de trabalho saudável. O propósito, quando eu fiz a migração, né, para me assumir, né, como uma pessoa empreendedora desde 2020, que é como eu me vejo hoje, o meu propósito é desenvolver lideranças de uma forma bem autêntica, para que essas lideranças encontrem essa autenticidade deles. Encontrando a autenticidade, eles conseguem gerar resultado para as empresas e gerar um ambiente mais saudável para todos e que elas consigam impactar o time, porque assim, de uma forma indireta, eu também estou conseguindo contribuir. Então, como RH, existe um limite, né, que você pode, foi a minha experiência, existe um limite do que você pode fazer. Quando você foca na liderança e cada liderança vai desenvolvendo, são essas pessoas que vão desdobrar. Então, quando eu abri a minha consultoria, ficou muito claro para mim, cara, eu quero formar, né, seja com mentoria, seja com coach, seja com consultoria, seja com palestra, cara, eu quero trazer pontos de desenvolvimento humano para que as pessoas também encontrem a autenticidade delas. Porque se a gente encontra a autenticidade, a gente tem chances de ter um impacto muito maior por onde a gente passa. Então, hoje, a minha palavra que pode definir o trabalho que eu faço é autenticidade. Né? Cada um vai ter a sua. E a gente fica muito preso a modelos. Os modelos ajudam, as teorias ajudam. Claro que tudo isso ajuda, mas dali, aonde você vai tirar o que reverbera com você? E aonde você vai trazer você? E aí você vai ser único, no sentido de ter um potencial de impacto, assim, absurdo. E a minha consultoria tem focado nisso. E se eu não for flexível para entender o meu cliente, eu não consigo chegar na autenticidade dele. E aí, além da consultoria, eu tenho colocado muito conhecimento para fora, através de entrevistas, através de conteúdo, sabe? Eu acho que é aí que eu acho que vem um pouquinho da parte, talvez, da teoria, que eu não falo para o meu cliente. Eu não vou convencer o meu cliente na hora que eu estou fechando o projeto, a teoria. Mas se buscar no Google, né, eu vou estar lá com alguns vídeos do YouTube falando sobre alguns conceitos. Então, quem quiser saber da teoria vai encontrar, mas não vai ser no processo de convencimento do meu cliente. Ali eu vou mostrar outra coisa. Muito legal. Queria muito sublinhar isso, assim, né? Porque quando a gente é guiado por um propósito claro, a gente tem um drive muito importante dentro da gente. E ele pode ser intuitivo, ele pode ser objetivo, ele vem de vários formatos, mas que é ouvir a necessidade daqueles que nos cercam, né? É entender dentro do contexto o que te mobiliza, o que te sensibiliza em relação à necessidade dos outros, né? É claro que você pode estar no meio dessa necessidade também. No caso da Milena lá, muito cedo, ela mesmo se sentiu no ambiente que ela não queria trabalhar, né? Num ambiente que não era saudável, mas acima de tudo tinha outras pessoas ali que estavam vivendo aquilo e que mobilizaram ela e todas as decisões que ela tomou. A gente está aqui, né, nesse podcast, gente. A gente explica isso de vários jeitos, né, Verusca? Mas a gente está aqui nesse podcast para dizer que é muito estranho a gente estar procurando o nosso propósito num mundo com tantos problemas. É muito estranho a gente achar que buscar o nosso propósito é um caça ao tesouro e um processo enigmático, sendo que a gente olha em volta e tem tanta dor. E o quanto a gente consegue olhar para fora e se sensibilizar com a dor, mais claro esse propósito vai aparecer para a gente. Ele está aparecendo o tempo todo. É claro que você vai ter afinidade com coisas que estão dentro do seu processo de autoconhecimento, que estão dentro das suas lições de vida, que estão dentro do seu percurso, mas o propósito, ele se flexibiliza. Assim como a Milena trouxe, né, teve um momento que era importante para ela ficar perto da família, e aí o propósito dela foi se adaptando. Ela não deixou de cuidar da saúde nas organizações, mas
apenas com outro papel. Então, tudo isso é tão importante porque a gente acredita em algum lugar que o nosso propósito é um projeto, é um cargo, é um título. E aí quando você fala, Milena, olha, as teorias estão aí, né? Os frames estão aí e tudo mais, mas você vai ter que enxergar qual que é a sua autenticidade nisso. Você vai ter que editar a sua maneira. E editar a sua maneira é conseguir justamente dosar o que é necessário para quem você serve. Porque no final das contas, só tem um propósito, né, que é ser feliz. E a felicidade, as condições para a felicidade estão muito pautadas nos nossos relacionamentos. O quanto a gente consegue sentir e oferecer gratidão nos nossos relacionamentos. E a parte profissional é essencial nisso, né? Então, por isso que a gente acaba vivendo muito propósito na parte profissional, mas não é o único ponto, né? Não é o único lugar que a gente pode viver o nosso propósito. E essa autoexpressão, de servir mesmo, de se sensibilizar com o outro, é o caminho talvez mais acelerado para viver a realização. Então, eu te ouvindo assim, Milena, você tem tantos sinais, mas principalmente tantos comportamentos de uma liderança que se submete ao seu propósito, né? Que eu queria muito que você nos levasse talvez agora para o futuro, para um momento onde a sua visão, né, de liderança, a visão desses líderes que você tem em mente, né? Eu gostaria de formar líderes que fossem capazes do quê, né? E você traz a autenticidade como um principal pilar. Se a autenticidade na liderança for realmente levada ao máximo e a gente tiver líderes conscientes de si mesmo, do seu serviço, dos seus resultados, como poder usar a sua auto-performance ali a favor dos seus resultados, que mundo que você vê? Né, que era organizacional você vê? O que começa a acontecer nas organizações? Quais são as novas possibilidades de uma organização que coloca a autenticidade no centro? Perfeito. Eu acho que, para começo, eu queria trazer mais elementos sobre autenticidade, uma liderança autêntica. Autenticidade, para mim, tem alguns componentes que são, primeiro, eu entender quem eu sou, o que é importante para mim, qual é meu jeito de liderar, qual é o meu jeito de executar, qual é o meu jeito de entregar. Muito como liderança, o exemplo mais fácil é qual é o meu jeito de gerir pessoas, né? Por exemplo, né? Não quer dizer que se eu achar o meu jeito, eu vou acabar sendo ele escrachado. Por quê? Talvez o jeito de uma pessoa pode ser tão objetivo e tão focado no resultado que desse jeito pode impactar de uma forma ruim alguma pessoa que precisa de outra abordagem. Então, entender a sua autenticidade também quer dizer você ter consciência de quando essa autenticidade, como eu expresso essa autenticidade, para eu garantir um ambiente respeitoso. Então, a gente tem um post até do Adam Grant que ele fala, né, você ser autêntico não é desculpa para destratar os outros, por exemplo. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Ser autêntico, descobrir sua autenticidade também significa você ter a consciência de quando isso vai te ajudar e quando isso pode, cara, fazer você deslizar e sem querer destratar alguém e ficar atento para que isso não aconteça, né? Eu acho que é isso. É com as dores e amores do que você tem de mais forte. É essa consciência para se desenvolver naquilo, né? E se adequar a alguns momentos, mas sem perder mão da sua autenticidade. Esse é o desafio. Parece simples. Então eu sou assim. Não, não é, porque ser assim às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Como é que você vai lidar com isso? Então, isso é importante. Então, quando eu tiver líderes que entendem o que é, né, a autenticidade deles, o que é eu como líder, e o que isso me faz, o que isso me ajuda e ajuda o outro, e o cara, não me ajuda e não ajuda o outro, e eu consigo focar nisso. É essa autenticidade que eu tô falando, que é uma autoconsciência também do que a gente precisa desenvolver. Quando eu tiver pessoas assim, eu vou assumir que a gente tem pessoas mais conscientes de si e do entorno. E ambientes de negócios ou de trabalhos, né, que são mais prósperos para todos. E que a gente tenha mais condição de analisar qual é o impacto das nossas decisões e lidar com isso de uma forma a gerar ambientes de trabalho mais saudáveis. Pode ter vários outros impactos econômicos, pode ter impacto, né, de crescimento, de boom econômico, mas tem tantas variáveis que também impactam sobre esses outros elementos, né, que eu vou ficar no primeiro que eu trouxe. Acho que uma sociedade mais humana, né, assim, eu falo assim, né, é uma frase que eu sempre falei meio de brincadeira, mas acaba sendo um fundo de verdade. É como a gente pega o resultado com a pessoa, com as pessoas e não
junto com as pessoas e não apesar das pessoas que trabalham naquela organização. E isso traz o quê? O quanto essa liderança autêntica vê o outro como um integrante, um parceiro importante que eu considero naquele momento e não uma pessoa que, cara, eu preciso dessa pessoa para o trabalho, mas eu não gosto muito de trabalhar com essa pessoa, entendeu? Então, quando eu tiver lideranças assim, eu acho que a gente vai estar num ambiente que pode gerar mais saúde no trabalho, mais do que gera hoje, pelo menos. E E mais felicidade, né? resultado. É. E felicidade. E felicidade. E você falou uma coisa, não sei se foi ver isso com a Joana, e o trabalho é uma parte importante, o trabalho é uma expressão social importantíssima de quem a gente é, né? Porque a gente trabalha numa sociedade onde a gente, né, seja qual for o trabalho, que todo mundo bota um pouco de si para essa sociedade a rodar. Então, quando a gente não é autêntico naquela que a gente trabalha, qual é o impacto que isso pode gerar na gente? Às vezes a gente não tem oportunidade de trabalhar, né? Às vezes tem gente que tem mais oportunidade de poder trabalhar com aquilo que bate mais com ele. Tem gente que tem mais privilégio de poder decidir isso, mas dentro, né, de cada elemento e de cada realidade, eu estou indo buscar aquilo que faz mais sentido para mim, né? Isso para mim tem a ver com autenticidade. E o trabalho, ele traz um sentido de utilidade, né, para as pessoas, né? Então, o trabalho, ele, na minha opinião, é o melhor lugar, assim, para a gente expressar o nosso propósito, né? Porque é o lugar onde a gente é mais convidado a fazer parte, né, da vida de outras pessoas, né? É o lugar onde a gente é mais convidado a colaborar, né, a cooperar, a apoiar, enfim. Você sabe o que é engraçado? Você me falou isso, você me lembrou de outra coisa. Em 2013, eu acho que foi 13, eu fiz a minha primeira palestra para, sei lá, 500 pessoas, que foi no auditório da Inatel, em Santa Rita, Sapucaí. Fiz um TEDx sobre propósito. Foi na época que eu tive aquele primeiro grande insight que a gente já falou lá atrás. E eu falei assim, cara, as pessoas têm que poder ser mais felizes. E aí eu fiz um TEDx sobre propósito, falando da importância do alinhamento entre o propósito organizacional e das pessoas, né? E eu terminei aquela palestra em 2013, antes das pessoas falarem. Vocês provavelmente já falavam sobre propósito, né? Mas não era esse boom que é hoje. E eu terminei a palestra falando assim, cara, e quem sabe um dia eu vou sentar na mesa de um bar e vai ser tão comum falar de propósito que a gente vai falar assim, aliás, qual é o seu propósito? E o nome da palestra é, aliás, qual é o seu propósito? E o propósito também entrou no pêndulo, né? Porque aí o pessoal começou a falar tanto de propósito que em alguns contextos o pessoal nem escuta mais propósito, né? Então, mas é isso, quando a gente está na autenticidade, né? É esse propósito, para que eu estou me colocando a serviço de? O que me mobiliza? Qual é o meu impacto? O que eu quero fazer com o que eu sei? Existem várias formas de falar propósito, né? E aí depois eu até escrevi um artigo no LinkedIn e fiz um filme também no YouTube, fazendo uma reflexão sobre aquele TEDx 10 anos depois. Depois eu passo para vocês. E passa os links todos, que aí a gente linka nesse episódio. Quando o episódio for ao ar, a gente linka Legal. também no episódio. Porque é interessante, porque em 2013 falando sobre o propósito, aí em 2023 falando, ok, chegamos nesse momento, o que está faltando agora da minha visão de 2013, sabe? Foi um exercício super legal. Mas enfim, voltando ao ponto, viver na sua autenticidade também tem tudo a ver com propósito. Talvez seja uma outra forma de falar em propósito. Com certeza absoluta. Uma coisa não caminha sem a outra, né? E eu acredito que o pouco compromisso que a gente tem com essa palavra propósito, né, em geral, né, tanto que ele ficou um pouco lavado, assim como outros termos, né, sustentabilidade e tudo mais, o pouco compromisso é porque mexe demais. Mexe demais com os padrões, com as nossas caixas, né? Com a nossa ânsia por nos definir a partir de um título, né? De um papel social. Então, nos identificar logo com alguma coisa que te define, que te dê uma direção na vida, né? Enquanto que essa dança do propósito, ela é uma dança de autodescoberta e, acima de tudo, uma dança de sensibilidade para o momento social atual, para o quanto as suas relações estão te sensibilizando. Então, realmente, assim, acho que a gente caminha todo mundo para o mesmo lugar, que nós temos que curar muitas coisas, nós temos que olhar muitas coisas e mexer em muitas caixas, mas com certeza é um caminho de felicidade. Deixa eu só complementar uma coisa. Você falou uma coisa que é super importante que eu tinha e que veio também para mim da minha experiência como RH, da minha experiência desenvolvendo pessoas. Assim, às vezes tem uma necessidade
tão grande das pessoas procurarem assim, mas qual é o meu propósito? E é isso que você falou, propósito, objetivo de vida, ou como a gente for chamar isso, é uma dança, porque ele vai, eu não vou dizer que ele vai mudando, parece que muda, mas na verdade ele refina. Mas Exatamente. eu acho que é como se fosse um funil, né? Eu acho que é por aqui, mas aí depois eu vejo que é por aqui. Cadê? Eu acho que é por aqui. Aí eu vou, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Quando você vê, você tá em um momento de mais maturidade, de uma forma mais, talvez, focada em alguma coisa. Mas aquela alguma coisa é uma parte de um funil maior que você começou a abrir lá atrás. Então, se a gente ficar desde o começo focado assim, uma coisa, e não tiver essa flexibilidade de olhar as coisas que estão acontecendo, e mesmo que eu não planejei, mas ver o que aquilo traz, aí a pessoa, às vezes, dá a impressão que a pessoa fica parada, né? Porque não tem como a gente descobrir tão rápido. É a vivência, a experiência, é a dança. Adorei quando você falou, é uma dança. É um processo, né? E é um processo onde você vai observando esses sinais, utilizando essa intuição, todos esses elementos que você trouxe, e dando o que eu chamo de passos de fé, né? Porque você não vê muito bem para onde você está caminhando, mas você sente que é por ali, né? Você tem uma percepção, uma sensação de que é por ali, aí você caminha e o chão vai se abrindo, assim, né? Como se esse caminho fosse se abrindo, né? Mas precisa de coragem, que é um elemento que você trouxe também. Precisa de coragem, porque você às vezes se joga em algum lugar que não é muito óbvio, não é muito natural, você não estava planejando, mas cada pessoa vai lidar diferente, né? Para mim tem sido um processo divertido. Ok. E se você gostou de ouvir os passos de fé que a Milena deu, se você se identificou, se você também está dando os seus passos de fé, criando coragem para ser autêntico, fique com a gente. Porque esse caminho não é sozinho, a gente vai junto. Todo domingo, às 21 horas, a gente traz uma história que passa por uma trilha que todos nós caminhamos juntos e cujo destino é a sensação de realização. Até a próxima!